Bom dia. Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma live aí do Medita Junto do CPM. Nessa manhã de sábado. E a nossa convidada já tá aí, Vivi. Ai, coisa boa. Um presente a gente tá juntos aqui de novo. Ainda mais começar um sábado aí falando sobre bondade amorosa, compaixão, né? E o mais especial ainda é estar com uma amiga que eu amo muito, que faz parte da minha caminhada de formação em mindfulness, que a gente caminhou muito junto nesse processo, que é a Vivi Fukugawa. Então eu vou abrir aqui para ela entrar na live com a gente. Ver se vai dar certo aqui. Waiting for Vivi Fukugawa. Ei, Oi, bom dia! bom dia, Índia, bom dia, pessoal. Gente, assim, ó, vocês podem talvez se deliciar com as caras, tá? Porque como a gente tem muito afeto aqui, muito amor, tipo, eu já fico sentindo até um maxilar, assim, já é uma própria. Porque eu fico olhando essa figura, assim, e, ai, coração quente de amor, Sim, né? sim, Então é isso. E compartilhar isso com as outras pessoas é muito especial também, né, Vivi? super. Porque a gente se falou agora antes da live, né? Para poder organizar tudo direitinho e tal, para fazer do melhor jeito para vocês, assim. Mas também expor o amor que a gente sente para mais pessoas é gostoso também, pelo menos eu sinto isso, né? Sim, com certeza. E acho que tem tudo a ver, assim, com o tema, né? A bondade amorosa, que é esse amor, né? Essa amizade também, né? Que a gente pode chamar a bondade amorosa de amizade, de meta, de desejar o bem, de desejar a felicidade, que é tudo que eu te desejo naturalmente, né? Então, poder expandir isso para mais gente, eu acho que é lindo, né? É super especial a gente poder fazer isso junto. Sim, sim. Pessoal, então assim, para quem não conhece a Vivi, né? Só para falar um pouquinho dela, né? Bom, processo de pessoa iluminada, amada, né? Que é gostoso de estar perto. Isso é a minha percepção, né? E por isso que esse convite e a presença dela aqui para mim é muito especial, né? Dessa comunidade de CTM e que ela faz parte desse processo também. Mas a Vivi tem várias formações em Mindfulness, né? Com diferentes protocolos. A gente se conheceu fazendo a formação do MBRP, do Prevenção de Recaída Baseada em Mindfulness. Então, além, meu Deus, acho que um dos maiores presentes dessa formação, né, foi conhecer a Vivi, o Breno, a Maíra, a Vivian, meu Deus, tanta gente, né? Não vou dizer todos os nomes aqui, mas que Uhum. faz essa história. E a partir daí a gente foi fazendo outras formações juntas do BMT, né? Com a Tamara Russell. Essas são as que a gente caminhou junto. Mas a Vivi tem outras formações, né? Em compaixão, no Respira Vida da Breathworks. Então, tem uma caminhada bem longa, com diferentes protocolos e práticas. E o coração dela, né? Ela vai poder trazer um pouquinho mais aqui, mas se ampliou muito e por isso que esse convite especial dela está aqui com o processo de estudo da compaixão, né? E dessas práticas e como isso faz muita diferença dentro da prática de mindfulness e como abre um campo enorme de autocuidado individual e coletivo, né? Então, Vivi, esse espaço é teu, assim, né? E para trazer um pouquinho desse processo da bondade amorosa, da compaixão, da tua percepção, da tua prática pessoal e do teu trabalho. E a gente vai se deliciar com isso e conversar junto. Sim. Obrigada, Angel. Obrigada mesmo. Bom,
eu vejo assim que a bondade amorosa, ela está sempre presente na prática do mindfulness, né? Mas eu fui vendo que assim, eu podia aprofundar mais nela, né? Então eu gostei muito da formação de compaixão do Valentim, né? Que foi primeiro aí, a primeira formação que eu aprofundei, né? A compaixão. Depois teve o cultivo do equilíbrio emocional, que é o CEB, né? Que é um outro curso, um outro programa de meditação que inclui muito bondade amorosa, compaixão, equanimidade, alegria empática, que são essas 4 incomensuráveis e aprofunda mais também. E a Breathworks, né, que entra com mindfulness e compaixão ao mesmo tempo, que para mim realmente é o que faz mais sentido, né? Elas se complementam ali, né, o tempo todo. E a gente falou sobre o tema, né, da live, dessa prática que você falou que adorou de fazer, e eu amo ela muito, assim, né? E eu vou falar um pouquinho, então, sobre essa prática e a gente vai trocando. Quem quiser também participar, mandar pergunta, né? Poder fazer isso junto, acho que é bem legal. Mas é... por acrescento. Tá. Mas assim, essa prática foi uma das primeiras práticas que eu fiz, tanto no programa do Valentim de Compaixão, quanto no CIB. Né? Porque, assim, a gente faz a prática da bondade amorosa clássica nos programas de mindfulness, que a gente envia bons votos para uma pessoa querida, para a gente mesmo, para uma pessoa neutra e uma pessoa difícil. Né? Essa é a clássica. Mas, depois que eu realmente aprofundei nessa questão da felicidade genuína, fez muito mais sentido esses votos. Porque senão fica uma coisa meio mecânica, eu acho, né? Ficar repetindo aquelas frases, né? Mas o que tem ali dentro, né? Desses votos, sabe? Quando a gente deseja felicidade, que felicidade é essa que a gente deseja? Né? Então, o CB começa com essa prática, por quê? Porque entra na motivação. Qual é a sua motivação de praticar mindfulness? Qual é a sua motivação de praticar bondade amorosa? Né? Por que é importante para você fazer isso? E aí entra nessa felicidade genuína, né? Que é um termo que a gente pode falar de florescimento humano, que a gente pode falar de bem-estar, que a gente pode falar de eudaimonia, né? Que é aquela felicidade que vem de dentro da gente, né? Daquilo que a gente cultiva, daquilo que a gente oferece para o mundo, para as pessoas, e não daquilo que a gente possui, né? Então tem a ver com os nossos valores, sabe? Tem a ver com quem a gente é, com as nossas qualidades, com a forma como a gente vive a vida, né? Tem a ver com o propósito, né? De viver uma vida com significado, né? Então, faz muito sentido, né, a gente poder praticar com essa motivação. Né? Que... Te dizer uma coisa que me chama a atenção, assim, né? Eu acho que até por essa aproximação e por não ter feito ainda uma formação específica em compaixão, né? Quando eu escuto, talvez isso seja com outras pessoas também, se quiserem compartilhar aqui, essas palavras como eudaimonia, né? Por exemplo. Esse vocabulário, para mim, ele ainda é muito rebuscado, sabe? Então, só que na prática, mindfulness, claro, quando a gente vai passando anos praticando e vai misturando, né, e fazendo outras experiências, tu percebe, tem alguns protocolos que puxam muito isso, uma essência que é a intenção, né? Uhum. Então, para te manter em prática, porque não é fácil, né? As pessoas dizem, mas não consigo. Sim, tem que ter um propósito, tem que ter um valor, tem que ter uma intenção, né? E te vendo falar,
né, me traz muito isso, né, dessa relação, de que, bom, o que toca o teu coração, qual o propósito que tem aí para afirmar a tua prática, que aquele voto seja genuíno, né? Talvez um abarcado de outros conhecimentos que estão aí dentro dessas formações, né? Sim, sim. E o quanto que a compaixão e a bondade amorosa entram aí nessa felicidade, né? Porque você ser amoroso com você mesmo, você ser amoroso com o outro, você querer o bem, isso não tem a ver com algo que a gente possui, né, com algo material, porque a felicidade hedônica, que é o contrário, é essa felicidade, esse prazer que a gente tem das coisas que vêm de fora, né? E que eu sempre falo que são importantes, sim, claro que são, né? Comidas, necessidades básicas, viajar, sabe? Tudo isso é muito gostoso. Claro que me dá prazer e eu fico feliz. Mas o ponto não é a gente ficar só nisso, sabe? É poder expandir para outra felicidade e isso dá mais significado para a vida. Então, a questão é o peso que a gente coloca, né? De não ficar só vivendo numa esteira hedônica, sabe? Daquele ratinho que fica atrás de sucesso, de conquista, Sim. de dinheiro, de fama, e muito ego e vaidade, né? Mas poder trazer também o significado, o propósito, a qualidade dos relacionamentos, né? Como você vive a sua vida, como é que você lida com as pessoas. É muito mais isso, a felicidade genuína, esse florescimento. Eu gosto muito desse termo também, do florescimento humano, né? Porque é o florescer do que o ser humano tem de melhor, do nosso potencial, né? E que se a gente for aprofundando nos estudos, né, na tradição, a gente também vai ver a questão que a nossa essência é da bondade amorosa e da compaixão, né? Porque a gente quer ser feliz e a gente não quer sofrer, todos nós, né? Queremos a mesma coisa, sabe? Quando a gente sente raiva, por exemplo, é porque a gente quer ser feliz e a gente não quer sofrer, sabe? A gente vive, na verdade, buscando isso e muitas vezes errando nessa busca, né? Então, buscando felicidade genuína aonde não é fonte de felicidade genuína, né? Buscando alívio de sofrimento onde não é fonte de alívio de sofrimento. Então, todos nós estamos no mesmo barco, né? Então, isso tudo vai entrando na compaixão naturalmente, sabe? Toda essa consciência, por isso que o caminho do mindfulness naturalmente chega na compaixão, né? Sim. Porque quanto mais consciência a gente tem, mais a gente vai entendendo que a gente está junto, que não existe, a gente não é uma ilha, a gente está interligado e o seu bem-estar é o meu bem-estar, né? A gente está sempre... É incrível isso, né? Como a gente está afetando e sendo afetado o tempo todo, né? Então, cuidar de mim é cuidar de você é cuidar de mim, né? E isso tem tudo a ver com essa felicidade genuína, tem tudo a ver com uma vida significativa, né? Porque eu fiz um curso também com Cort Landau, que é um cara incrível que trabalha com Richard Davidson, e que eles têm um protocolo, um programa também baseado em bem-estar, que é muito parecido com o CIB, sabe? Eu achei super interessante, assim. As práticas são muito parecidas, eles dividem em 4 áreas, como o CIB também divide em 4 equilíbrios. E eles também fazem uma prática de propósito linda, assim. E que era a prática era você se imaginar no seu último dia de vida, como você iria viver esse último dia de vida, né? E na verdade, assim, não é que a gente até pode ir por uma tendência hedônica de querer grandes coisas, né? Mas se a gente entrar mesmo, aprofundar no significado da vida, como seria isso, né? Como seria olhar para as pessoas se fosse o último dia? Como seria, sabe, estar com uma família ou estar com qualquer pessoa que passasse por você, sabe? Então é isso, né?
esse significado, né? Essa conexão com o outro que a gente pode aprofundar sempre mais com a prática e que transforma, né? Transforma a nossa vida, transforma e que pode tocar o outro também, né? Então, essa é uma prática linda. Né? Você ia falar alguma coisa? Sim, me veio na mente agora. Eu te disse que eu ia te compartilhar uma coisa, né? Que vou compartilhar aqui, né? A tua fala me trouxe muito óbvio, né? O momento que a gente está vivendo, né, Vivi? De, de a gente estar mais perto desse processo da vida que é a morte, né? E, e ontem eu tive notícias bem ruins, assim, do hospital, né? De pessoas não próximas minhas, mas que faleceram da equipe, né? E mobilizou todo mundo, assim, né? E eu fiquei muito mexida, né? E muito doido, assim, porque a pandemia já está acontecendo há muito tempo, né? Sim. Só que o processo de, não sei, eu me senti naquele momento me abrindo para isso, né? E como quando a gente entra em contato, me percebi, a emoção vem, aflora, e mesmo sem trazer isso intencionalmente, de tipo, como é o teu último dia, ou como tu gostaria de viver teu último dia, né? O quanto esse momento que a gente está vivendo nos permite, mesmo que doloroso, né? Mesmo que seja doloroso isso, mas nos permite rever a importância das pessoas, do que é importante para ti, do que forma tu quer viver, né? O que que tu quer deixar para o mundo, como é que tu quer cuidar de ti, né? E, e ontem eu tive colo, assim, de conversas de amigos, assim, sabe? De coisas assim. E é isso, sabe? E aí aquilo, o valor se expande, né? E tá aqui contigo hoje da manhã foi um presente, assim. Essa combinação anterior, assim, porque eu não sabia nada do que ia acontecer ontem ou não, né? Óbvio, ninguém sabe. Mas aquele colo, assim, de tipo, ah, que bom, amanhã eu vou estar praticando com a Vivi, sabe? Vamos estar praticando junto e tal. E, mas, bom, o que me traz, me remete muito ao que tu tá falando, sabe? De tipo, bom, como é que eu quero viver, né? Sim. Como é que eu caminho para isso? E se isso tudo reverbera nos outros, né? Olha a responsabilidade que cada um de nós tem, né? E não uma responsabilidade, e essa é a prática, né? Porque eu já me percebi muitas vezes carregando um peso enorme, desnecessário, né? Acho que esse é o caminho, acho que todos nós, a gente faz isso. De tipo uma responsabilidade pesada, né? E, meu Deus, os profissionais da saúde, então, hoje, sabe? E são coisas que a gente não tem controle, né? E, bom, e como é que a gente pode cuidar dessa responsabilidade de forma mais amorosa, mais aberta, né? E essa prática para mim e esse processo que tu tá ampliando aqui, né, pra gente poder enxergar e sentir mais, ele é um bálsamo assim, né? É um jardim florido mesmo. E me lembro muito de ti que tu traz sempre essa frase que é muito comum assim, né, para quem começa a estudar, mas ela é tão genuína assim, que é tipo não há lótus sem lama, né? Sim. Sim. E E que sempre tem lótus na lama, né? Sabe? Eu tenho um paciente, ele é muito especial e ele fala muito isso, né? Desse livro do Thich Nhat Hanh, né? Sem lama não há lótus. Fininho e super isso. profundo, né? E ele é bipolar, então todas as crises ele consegue sair e falar para mim, Vivi, tem muita lótus nessa lama. Quanta coisa eu aprendi, sabe? Quanta sabedoria, quanta coisa de significado, né? De compaixão, de aprendizado se tem num momento de tanto sofrimento.
Então, é algo que a gente experimenta na prática, né? De compaixão, principalmente quando a gente está em sofrimento, né? Para mim, é muito profundo essa experiência de estar num momento de sofrimento. Eu sinto dor e, ao mesmo tempo, eu sinto uma ternura, um abraço, um quentinho no peito, né? Que assim não tem como explicar, né? E é algo muito agradável de sentir. Então a gente fica com essas duas sensações ao mesmo tempo, né? É a dor e o amor, a compaixão, esse acalento, né? Esse Uhum. abraço. Não sei se eu Não, fiquei tá dando para te congelada. ouvir. Deu uma congeladinha na imagem, mas a tua voz tá saindo direitinho. Que vai voltar daqui a pouco. Voltou. Voltou Tá. já, Vivi. Não sei Tá. se o pessoal quer compartilhar alguma coisa, ou Vivi, se tu prefere também, são 10h23 por aí. Fiquei pensando na questão da prática, talvez ter um espaço maior para a partilha da prática depois, acho que pode trazer mais elementos, né? Para a gente conversar. Vamos, Tu que sabe, o que vamos. que tu prefere? Não, vamos praticar, porque eu acho que vale a pena a gente poder compartilhar depois, né, o Uhum, que surgiu. Então, só explicando rapidamente essa prática, porque é uma prática bem diferente, né? É uma uhum. prática que não é uma prática de mindfulness puro, como a gente diz, de só observar o que está presente, mas a gente vai trabalhar com essa capacidade da mente, da imaginação, né? Que é incrível a gente poder usar isso, né? E que o nosso cérebro não sabe o que é real e o que não, o que é imaginação. Então, se a gente pode realmente imaginar para o nosso cérebro está acontecendo, então tem um poder muito grande a gente poder usar a imaginação nas práticas. Bom, mas então não vou ficar falando muito. Vamos à prática. Então eu vou convidar vocês a se colocarem numa posição confortável. Pode ser sentado, pode ser deitado. Se estiver tudo bem, você pode fechar os olhos. Ou, se preferir, pode deixá-los entreabertos, no ângulo de 45 graus. Prática da bondade amorosa para si mesmo. Para essa prática, eu te convido a entrar em contato com seu corpo nesse momento. Vai notando o toque do corpo, na cadeira, toque dos pés no chão. E te convido a encontrar uma postura confortável, deixando seu corpo à vontade, tranquilo. Experimente soltar com cada expiração as tensões presentes. Solte o peso do corpo.
deixando que o seu corpo encontre uma quietude, uma posição que ele possa ficar imóvel, sem esforço. E solte a respiração. Se permita soltar as preocupações com o passado, com o futuro. Você não precisa resolver nada agora. Experimente apenas estar presente no seu corpo, na sua respiração, deixando-a fluir naturalmente. E ao mesmo tempo em que cultiva essa quietude no corpo, soltando as tensões, estabelecemos a intenção de estar atento ao mesmo tempo, e curiosa. E quando notar que se diz bem, esse é um momento mais de consciência, que você pode escolher soltar e voltar a atenção gentilmente para o corpo, para a respiração. E agora eu te convido a passar para uma prática discursiva. Uma prática que envolve nossa capacidade de imaginação. E agora eu te convido para uma busca interna em 4 etapas, passando por 4 perguntas. Perguntas que serão respondidas no fundo do seu coração, soltando qualquer julgamento. Não tem certo, não tem errado. Então eu te convido a se abrir para a primeira pergunta, que envolve um conceito muito bonito que estávamos falando agora. Conceito de felicidade genuína, de florescimento humano. Então, do fundo do seu coração, qual a sua visão de ser verdadeiramente feliz? O que daria sentido, significado à sua vida nesse momento?
que faria a sua vida ser significativa. Então, no espírito da bondade amorosa, no cuidado consigo, eu te convido, com cada expiração, repetir essas aspirações. Que eu possa ser verdadeiramente feliz. Que eu possa realizar minha visão de felicidade genuína. Que eu possa cultivar as verdadeiras causas do meu próprio bem-estar. Então eu te convido a tornar esse sonho de felicidade em realidade, aqui e agora. Sua visão se tornando. Imagine como seria a sua vida sendo verdadeiramente feliz. Se permita imaginar com cada respiração isso se tornando real. E quando dedicamos plena atenção, isso acontece. Note no seu corpo a sensação de viver essa vida com sentido, com significado. Inspirando e expirando. E agora eu te convido a tomar consciência que nós não somos uma ilha e que dependemos uns dos outros o tempo todo. Então, para que possamos realizar essa visão de felicidade genuína, eu te convido a se abrir para a segunda pergunta. O que você gostaria de receber do mundo ao seu redor para que consiga ser realmente feliz? O que de receber das pessoas à sua volta? E com cada inspiração, imagine recebendo tudo o que precisa agora. Toda ajuda, todo o apoio. Se permita receber na imaginação. E observe a sensação. E então, sabemos
que para realizar essa visão de felicidade genuína, talvez não seja suficiente receber todo o apoio, toda a ajuda de todas as pessoas ao seu redor. E sim, seja necessário uma mudança interna, uma transformação interna, psicológica, talvez espiritual também. Então, eu te convido a abrir o seu coração para a terceira pergunta. Que qualidades, comportamentos você gostaria de cultivar, de desenvolver para ser verdadeiramente feliz? Que hábitos, tendências você gostaria de se libertar, que trazem sofrimento para si e para os outros ao seu redor? Pare por um instante para aprofundar essas perguntas. Qualidades você gostaria de cultivar? Que tendências, comportamentos gostaria de se libertar? E com cada expiração, eu te convido aqui e agora a se transformar na pessoa que você gostaria de ser. Imagine, neste momento, você se tornando essa pessoa com essas qualidades, livres dessas tendências que te prejudicam. Note no seu corpo como se sente. Ao se conectar com o seu potencial de ser humano. Inspirando, expirando. E lembre-se, para que a gente possa trazer maior significado
sentido à nossa vida, nós precisamos estar conectados com os outros ao nosso redor. Porque sempre estaremos conectados com os outros. Então, para que você realmente consiga realizar a sua visão de felicidade genuína, é necessário que inclua essa interconexão. Então eu te convido a abrir o seu coração para a quarta e última pergunta. Do fundo do seu coração, o que você gostaria de oferecer ao mundo ao seu redor? Qual é o maior bem que gostaria de deixar para as pessoas à sua volta? As mais próximas, as mais distantes. Que gostaria de oferecer a cada pessoa que passasse por você. E mais uma vez eu te convido a usar a sua imaginação, tornando esse sonho realidade aqui e agora. E com cada respiração, imagine se oferecendo tudo o que você tem de melhor para todas as pessoas. Imagine como seria isso acontecendo agora. Como você se sente dando o melhor de você para todas as pessoas. Inspirando e expirando. Agora eu te convido a soltar, solte a imaginação, solte os pensamentos. E experimente apenas descansar. A experiência de estar consciente. Apenas sentindo seu corpo respirando. Sentindo o eco dessa prática no corpo. Descansando no momento presente.
com toda essa imensidão. Desse momento. Inspirando e expirando. E aos poucos, vai sentindo se o seu corpo tem alguma necessidade de fazer algum movimento. Talvez se espreguiçar, se alongar. Vai atendendo a necessidade do corpo. Obrigada, Vivi. Obrigada a você. Pessoal, eu queria convidar vocês para compartilhar um pouquinho aí o que surgiu na experiência, alguma dúvida, mas principalmente isso. A gente tem 10 minutinhos aí, dá tempo ainda de contar um pouco algumas coisas que vocês perceberam que chamou atenção, sensações, emoções, ideias. Vivi, eu sou suspeita para falar, né? Essa prática é, como alguém, quem falou que a Camila trouxe, né? Incrível, linda, sim. Desafiadora. As palavras que estão trazendo aqui fazem muito sentido para mim também, né? E aí a gente já vê essa interconexão aí, essa coletividade, né? Emoção do início ao final. Isso E para guiar, algumas guiar pessoas. também é muito, assim, a experiência de guiar essa prática, né? É como é a felicidade genuína acontecendo, né? Porque quando a gente dá, a gente recebe ao mesmo tempo, né? Isso é muito lindo, né? É, muito lindo. É incrível, assim, acho que tu traz, a gente vivencia muito isso, talvez outras pessoas que conduzam práticas, assim. Como quando a gente se coloca na intenção, né, no propósito, e como a gente vive isso, né, e é tão gostoso, né? Sim. Obrigada, obrigada. Só isso que eu tenho vontade de dizer. Sim. E me notei, talvez outras pessoas tenham notado bem, a primeira pergunta, né, do que você precisa para ser genuinamente feliz, né, por exemplo. Me veio algumas respostas e em seguida eu julguei essas respostas, né? E aí, de novo, a intenção de tipo, ok, é isso, solta, vamos lá, né? Prática o tempo inteiro durante o processo, né? Então, eu não sei o tempo que passa aí, mas uma participante colocou que está muito emocionada, que transbordando isso, essa emoção ainda agora. O Carol, minha Augusto, amiga. Ai, querida. ai, coisa boa. Bem-vinda, Carol. Instrutora também de mindfulness. É? Sim. O Augusto trouxe qual outro termo que tu usou também para felicidade genuína? Semelhante que esse. Florescimento humano. Florescimento humano, bem-estar também, né? Você pode usar também. Sim. Eudaimonia também é um outro termo.
Isso é legal de ir ampliando esse vocabulário, porque, na verdade, a gente pode trazer isso numa linguagem comum e mais simples, como tu traz, né? Do bem-estar, a felicidade genuína, nos remete muito a isso, né? Sim. Mas também perceber que quando, óbvio, a gente, e quem tá mais dentro desse contexto, essas outras palavras também trazem esse outro sentido, né? Então, tudo Você é pode aproximação, né, procurar Vivi? também, você pode pesquisar sobre psicologia positiva, que Que pesquisa traz esses muito, termos. aquele documentário Rap, sabe? Que tá, eu acho, no YouTube. É um documentário que eu sempre indico, assim, muito, porque fala sobre essas pesquisas sobre bem-estar, sobre felicidade, né? O que que a ciência está falando? Isso é muito legal da ciência, está respaldando a eudaimonia, né? Que felicidade não traz felicidade, mas eles falam assim, né, em termos científicos, né? Pois é, eu ia te Então é dizer, muito porque legal. eu tenho muito contato com esses artigos, né? Com essas coisas até em função do processo do doutorado, né? E trazendo isso para esse contexto para a gente poder ter chão aí para cada vez ampliar e levar esse nosso propósito, né? E para mim é curioso, né, Vi? Porque tu tem uma experiência anterior com o budismo também, né? Acho importante trazer isso aqui e isso é muito precioso, né? É um caminho diferente, assim, e que só traz tempero, né? Assim, para poder ampliar e fazer essa liga, né? Entre as tradições, a ciência. Então, é muito gostoso, assim te ouvir e poder estar próximo disso. Contar uma curiosidade aqui. Uma vez a gente foi no. Logo que eu comecei as formações, né? A Vivi também, né, nesse processo, mas ela já tinha essa caminhada do budismo, né? E a gente foi para um retiro aqui perto de Porto Alegre, em Viamão, com Alan Wallace, né? E era um retiro budista, assim, e eu e o Breno querendo se aproximar, assim, daqueles nomes, daquelas coisas, tentando entender, né? Que é isso? Gente, a Vivi foi a nossa tradutora, assim. O Alan Wallace falava, né? Vacuidade, eu não sei o quê, né? O que várias palavras, Vivi, o que é isso? O que é isso? O que ele quer dizer com isso? Eu lembrei disso agora, que sim, que faz diferença, né? Esse resgate, assim, da gente, o movimento, isso é um propósito que eu acredito, né? Sei que eu passei, assim, saí um pouquinho da prática, mas eu me sinto me aproximando disso para poder trazer mais raiz e, e o propósito disso através da tradição, né, de trazer essa fala para um mundo mais geral, né, dentro do hospital, na comunidade, no processo, mas sinto também por exemplo, o propósito disso é o Dalai Lama, né, Sim, fazendo todo esse processo lindo de se aproximar da ciência, né, de sim. trazer isso para que isso possa reverberar e ampliar e estar tá mais acessível a todas as pessoas, né? E Vale lembrar que assim, você está falando das pessoas que construíram o CIB, né? O CIB ele veio do Mind Life do ano de 2000, né? O Mind Life são encontros entre o Dalai Lama e contempladores, né? Com os cientistas, né? Tem até um filme muito legal para assistir, Dalai Lama, o cientista. Eu assisti bem legal, assim. o pessoal E falou, não assisti ainda. Uhum. vale a É bom você pena, ter assim. falado. Uhum. E ele passeia por muita coisa da ciência, né? Assim, como é que é o nome? Física quântica, sabe? Ele conversa com todo mundo, é muito interessante. Que amor. E no ano de 2000, o Mind Life foi o tema das emoções destrutivas. Então, no final, o Dalai Lama pediu para o Alan Wallace, né? E com todos quem estava ali, né? O Richard Davidson também estava, o Varela estava, muita gente, né? Top, assim. E aí depois entrou o Paul Ekman também para entrar com a parte das emoções, né? Então ele pediu para construírem um programa laico, mas usando, né, do conhecimento do budismo
para beneficiar as pessoas a lidar com essas emoções destrutivas, né? Então, essa prática que a gente fez vem desse programa do CIB, né? Que é o Cultivando Equilíbrio Emocional. Então, que está todo baseado na felicidade genuína, né? Nesse propósito, né? E é isso, o quanto que o Alan Wallace, eu até postei no meu Instagram hoje de manhã, né? Que a prática da bondade amorosa é que você possa oferecer esse sonho de felicidade, se tornando real, né? Porque assim, a gente perde isso, só que isso é um motor, né? Isso é a intenção para a gente continuar praticando, né? Para a gente continuar sentando para meditar todos os dias, para a gente praticar no dia a dia, não só sentar e meditar, mas na vida, né? Como viver a vida, né? E o quanto que isso é importante, a gente se conectar com essa motivação, com esse propósito. E quando a gente faz uma prática dessa, eu me sinto muito motivada, né? Se me alimenta, me nutre, né? Me inspira a continuar, sabe? Então, isso é um alimento ali, né, pra gente. Alguém agora passou aqui, né, a mensagem, mas eu não vi o nome, mas a pessoa disse que hoje, ela fazendo essa prática, ela se deu conta muito forte da intenção dela, do porquê praticar mindfulness, né? Sim, sim. Que bonito, obrigada. Sim, obrigada. Obrigada. Outra coisa que o Quarto Landau também falou que eu acho muito legal é sobre isso, né? Que a gente precisa ter inspiração, sabe? Se conectar com a nossa motivação. Isso ajuda a gente a continuar praticando, né? Colocar a prática no dia a dia. Mas ele fala bastante sobre isso, sabe? De pessoas, né? O curso, o programa, livros, figuras de inspiração, sabe? Então você falou, na hora que você falou do Dalai Lama, eu já estava pensando no Dalai Lama, porque para mim ele é Sim, é realmente uma assim, inspiração. é uma grande inspiração, sabe? Então, e ele tá fazendo live direto, sabe? Ai, E eu tenho assistido, então assim, isso vai me alimentando na prática, né? sim. Então, essas lives, né? As lives do CPM eu também indico. Agora eu estou um pouco cansada, eu vou dar um intervalo de live, mas eu tenho deixado os vídeos. Eu até gravei a prática agora, que eu vou deixar lá no YouTube. Eu não sei se eu consigo deixar no Instagram. Vai ficar gravada a live lá no CPM também. Depois a gente bota no YouTube, né? Ah, E eu legal. acho legal, Vivi, até tu trazer. A gente vai deixar ali o link, mas para seguirem a Vivi, ela também faz outras lives, convida outras pessoas, né? Acho que esse é o processo. Quanto mais a gente puder diversificar, praticar com outras pessoas, isso é uma oportunidade, né? E a Sim. gente com cada um vai trocando, aprendendo um pouquinho e muito gostoso, né? Ver os cursos aí que a Vivi dá, né? E aí a gente vai se trocando. Tá todo mundo numa grande comunidade aí, né? Sim. Vivi, muito, muito, muito obrigada. Para mim é um presente, né? Meu Sim, para Deus. mim também. Foi um presentão. Adorei, Sim, adorei. que bom. Adorei mesmo. Obrigadão. Te amo muito. Idem, te amo, te amo, te amo. Gente, obrigada aos amigos queridos que estão aí, pessoas que vieram a primeira vez. Tenham um ótimo fim de semana, todo mundo. Sim, Obrigada por compartilhar esse momento com a gente, né? sim, sim. Muita felicidade genuína para todos nós. Rou. Sim. Valeu. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Vou deixar acabar aqui, tem 20 segundos. Que bom, tá bom. A gente fica aqui se olhando, curtindo. A Sim, galera vai sim, escrevendo aí. sim, com certeza. Muito gostoso, adorei.